Salve aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. Dessa vez vamos falar sobre buffs, debuffs e passivas, entender as suas diferenças e entender qual seria o melhor deles. Mas antes disso, se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos. Ajude esse canal a crescer, deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. E se possível ainda for, considere se tornar um membro também, pois assim você apoiará o canal ainda mais. Sem mais enrolas, bora nessa! Bom galera, o conceito de buff, debuff e passivas vai variar de jogo para jogo, tá? Mas vamos primeiramente compreendê-los e depois fazer uma construção para a nossa nomenclatura aqui no jogo, tá? Buff, ele seria melhoras, tá? E debuffs seriam pioras. Os buffs eles podem vir nos nossos personagens e os debuffs também nele, assim como para os inimigos. Então, por exemplo, se o inimigo ganhou um buff lá de defesa, ele vai ficar mais tancudo. Se o meu personagem ganhou um buff de ataque, ele vai bater mais. Se ele ganhou um debuff lá de enfraquecimento de defesa, ele vai apanhar mais. E por aí vai, beleza? As passivas elas vão ser todas as construções dos personagens e elas podem englobar também buffs e debuffs. Bom, como a gente vê aqui, a gente analisa a passiva de ressonância. Aqui a gente vai ter uma taxa de crítico de 30% para o time físico. Se a gente vir aqui nas passivas de rank dos personagens, a gente vai ter várias passivas. Algumas vão dar buffs, outras debuffs e algumas vão estar melhorando ali danos de habilidades também. Se a gente for no deck dos personagens, a gente vai ter duas passivas aqui embaixo. Uma vai vir aqui de forma invisível no jogo, passiva mesmo, e a outra aqui vai vir em formato de buff. Outro deck, por exemplo, pode trazer um debuff aqui na segunda, outra pode trazer uma passiva que vai ser invisível também. Os livros dos personagens, né, as runas deles também vão estar dando passivas, então passivas vão ser todas essas construções aqui que vão estar beneficiando aos personagens, tá? E pode ser compreendidas por buffs e debuffs. Mas para facilitar aqui a nossa compreensão, vamos entender que as passivas como invisíveis e elas não vão ter ali um tempo de duração. Então elas vão ser essas melhores que a gente não vai ver ali dentro do jogo, tá? Já os buffs vão ser melhoras que a gente vai ver ali debaixo da barra de vida do nosso personagem, porém ela vai ter uma duração em tempo. E o debuff, a mesma coisa, né? Só que a gente vai ver debaixo da barra de HP dos inimigos, tá? Bom, os buffs ou debuffs, eles vão ser melhoras coletivas ao time, né? Ou individuais. Então aqui no caso, ó, subiu um buff que é individual ao meu Count Thunder, tá? E ele fica aqui debaixo da minha barra de HP, tá? Já um debuff, ele vai ser o oposto, né? E ele vai aparecer debaixo ali da barra de HP do inimigo. Então aqui no caso é um debuff. Então buffs são basicamente para a gente, debuffs para o inimigo. Vai haver algumas exceções aqui e ali, né? Um buff do inimigo melhorando ali a sua defesa ou alguma outra capacidade dele. E debuffs aqui na gente que vai estar implicando em alguma característica nossa ali, um bloqueio de habilidade, vai sofrer mais dano, alguma coisa nesse sentido. Mas em suma, os que vão estar subindo aqui enquanto a gente vai jogando, vai ser coisas que vão estar melhorando a gente, são os buffs, e o que estiver piorando os inimigos vão estar sendo compreendidos pelos debuffs, tá? Como eu recém falei a vocês, né, a gente tem buffs que vão ser coletivos e individuais. Agora eu vou dar os exemplos a vocês, tá? Voltar aqui com o Chimbinha, a gente viu que subiu um buff ali que amplifica em 30%. Vou trocar para o meu Count Thunder e a gente viu que o buff dele continua presente ali. Ou seja, ele é um buff coletivo, tá? Já acrescentando aqui, tá, galera? Esses buffs coletivos, eles não são levados lá para o co-op, tá? Então, se você buffar um buff coletivo lá no co-op, ele só vai beneficiar a você, tá? Ele não vai ser levado para o seu time lá. A única coisa que a gente leva para o time lá são debuffs, porque os debuffs ficam presos aos inimigos. Então, os debuffs já tem um ponto extra em relação aos buffs aqui no jogo, beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Qual é o que ganha? Um buffer ou um debuffer? Considerando aí mesmas porcentagens, tá? O que é que vai ganhar aqui? Seria 30% de buff do Chimbinha ou 30% de debuff aqui do nosso Nomadic Lightning.
tempo de 3 segundos para vocês e peço que deixem nos comentários a aposta de vocês. Bom, galera, quem vai vencer é o debuff, tá? E a gente já vai ver aqui, tá? Bom, vamos começar aqui com o do Chimbinha, o Tei. A gente tem que esperar o debuff de paralisia acabar ali. E vamos ver o dano agora, ó. 3077, tá? Agora eu vou colocar o debuff do meu Nomadic Lightning ali, tá? O debuff é de 27%, tá? O Chimbinha tá com 3% de vantagem ali, tá? Então bora subir aqui. Pronto, subiu, vou colocar aqui o meu Nomadic Lightning. E agora vou colocar o meu Virgil aqui, ó. 3.243. Olha a diferença que é um debuff em relação a um buff, tá? E é um debuff mais fraco ali de 3% e é bem mais danoso ali do que um buff. Então, os debuffs já ganham outro ponto na frente dos buffs, pois os debuffs eles vão estar amplificando ainda mais o dano dos nossos times, né, ou dos nossos atacantes, beleza? Outro ponto que é interessante em relação aos debuffs é que ele fica preso ali ao inimigo, então a gente vai poder ficar trocando e ainda vai ter benefício, né? Que no caso ó, o debuff fica ali, eu não preciso me preocupar, posso ir jogando enquanto o debuff estiver ativo ali, eu vou estar imprimindo mais dano. Já os buffers, eles vão ficar aqui na gente e se um buffer não for coletivo, que nem é aquele ali que eu mostrei do Chimbinha, ele não vai passar para os outros do time. Então a gente já tem mais um ponto de vantagem em relação a um debuffers, tá? Porém, se o debuff for de single target, digamos que você tem hordas de inimigos aqui, você tem um debuff que só atinge ali a um ou outro personagem ali que esteja próximo, né? Então, nesse caso, os buffers vão ter vantagem, pois eles vão estar aumentando aqui ao time, tá? Então, nesse caso, o Chimbinha ele vai estar tendo uma vantagem se for considerando uma horda, tá? De inimigos. Porém, eu ainda prefiro os debuffs, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o debuff supremo. Ele que infelizmente tem problemas de nomenclaturas aqui no jogo, tá? E isso bagunça muito, tem erros aqui dentro do jogo, mas eu testei tudo. Inclusive esse vídeo deu muito trabalho, foi muito estudo, tá, galera? Já peço que vocês valorizem aí com like, tá? Pois isso vai ajudar bastante e valorizar aqui também o apoio do tio à comunidade, beleza? Mas vamos embora lá. Existe um debuff que ele é chamado de penetração. O físico aqui era chamado de enfraquecimento, se for o Dante Demon Hunter. Porém, depois que veio as novas levas de personagens, eles colocaram como diminuição de resistência a elemento. Lembre-se que lá no vídeo da análise que eu fiz do Dante de Gelo, quando ele estava no rank SS, que ele ganhava um debuff ali que diminuía a resistência a gelo dos inimigos. Pois é, trata-se da penetração, tá? A gente viu ela também mais recentemente quando a gente estava falando sobre o Dante Blazing Tempest, que ele tinha 20% lá quando ele ultava e utilizava a Style Skill dele. Ele ativava aí essa penetração também, que lá é chamada de diminuição da resistência a fogo no caso, tá? E eu falei para vocês, galera, eu não sei explicar muito bem, mas vamos entender como um debuff mais nobre, porque ele amplifica ainda mais o dano. Pois é, ele já estava presente aqui no jogo desde o início, tá? Aqui no nosso Nomadic Lightning, ele é chamado só de penetração elétrica, tá? Mas eu vou mostrar já um erro de nomenclatura para vocês, tá? Eu vou ultar e vou jogar aqui a Style Skill, é para subir esse penetração e é para subir também o outro debuff também dele, que é só um debuff. Então a gente tem aqui ó, duas penetrações, tecnicamente seriam 30% de penetração, mas não é isso, tá galera? Se a gente for lá ver a análise do personagem, a gente vê que ele só tem 10% de penetração e os outros 20% são só de buff que amplificam o dano do elemento elétrico, beleza? Essa nomenclatura ela fica mais clara lá no Dante e foi com ela que eu matei a charada e para isso a gente vai se teleportar lá para o Dante em 3, 2, 1... Bom galera, a gente mudou aqui para o Dante porque foi com ele que eu descobri aqui que a penetração e a diminuição de resistência tratam-se da mesma coisa e é o debuff mais nobre, tá? Então ó, vou dar Style Skill aqui, seria a penetração, mas aqui é chamado de estado de enfraquecimento e diminui a resistência a dano físico, tá? Então agora a gente aqui já vai fazer uma comparação.
de debuff contra debuff. Quem é que ganha? Se seria o debuff normal ou esse debuff superior aqui, debuff plus ou penetração ou diminuição de resistência ou enfraquecimento, enfim. Bora lá, vou ativar aqui o QTE do meu Dante, que é 30%, tá? De debuff. Vou colocar meu EJ e vou dar o ataque aqui com ele, 2.298, beleza? Agora a gente vai fazer a ativação ali do ult mais a estocada do Dante, né? Vai ser 10% de penetração mais 20% de debuff. A gente vai ver quem ganha. Vou esperar o sangramento sair, pois com ele eu causo mais dano e agora bora lá. 2.604. A gente vê então que quem ganha é a penetração, tá? Então, qual é a amplificação, né, buff ou debuff mais importante daqui do jogo? Tempo de 3 segundos para vocês novamente. Fica sendo o debuff de penetração, ou enfraquecimento, ou debuff plus, ou diminuição de resistência, como vocês queriam chamar, beleza? Agora um quiz aqui para vocês. Recentemente eu soltei quiz lá na aba comunidade, né, perguntando quem é dos suportes que amplificaria mais o dano do nosso Count Thunder, tá? Mas bora aqui considerar esse time. Vou só mostrar aqui a style skill aqui do nosso VLI, né, o que é que ela ocasiona. Então bora lá. Bom, ela ocasiona aqui, ó, enfraquecimento ou penetração elétrica, né? Então é a penetração que a gente estava se referindo ali do Dante, do nosso NL, porém aqui diz que em 40%. Quem é que ganha, 10% ou 40%? Tempo de 2 segundos. Certamente a de 40%, tá? Mas será ser isso mesmo na prática? Lembra que o tio falou a respeito dos problemas de nomenclatura, então a gente já começa a se deparar aqui, tá? Então bora lá. Entrei aqui com o meu debuff, tá? Ali seriam tecnicamente 40% de penetração, então é para causar muita coisa. Então vocês veem aqui, ó, que são 2.965. 2.965, beleza? Agora a gente vai entrar ali com o do Dante, o 10% dele mais o 20% de debuff, e a gente vai ver quem ocasiona mais, tá? Então bora lá. 3.120. 3.120. Então quem é que amplifica mais? O VLI, considerando aqui o Rank S, ou o nosso Dante Demon Hunter? Tempo de 2 segundos, Dante Demon Hunter. Então galera, a gente viu aqui que aqueles 40% ali do VLI, na verdade não são penetração de dano, porque se fosse penetração de dano, o nosso Dante não teria ganhado dele, tá? Ele teria perdido com certeza, tá? E agora aqui só um comparativo, tá? Ali foi 2.295 ou foi 65, não lembro direito, já coloco escrito aqui para vocês. Mas a gente vai ativar aqui o Dante com seu QTE, né, 30%. Agora ult mais Style Skill, então ele tem aí 50 mais 10%. Vou colocar aqui o meu EJ e vamos ver quem bate mais agora. 3.205, ou seja, o nosso Dante ele amplifica mais o dano do que um VLI, tá? Vou repetir, o Dante Demon Hunter ele amplifica mais o dano do nosso EJ do que um VLI. Então agora acredito que vocês já consigam responder corretamente lá ao quiz, né? Lá eu estava me referindo ao time elétrico, né, em referência ao Count Thunder. Então acredito que agora vocês já consigam apontar lá qual é o personagem que amplifica mais o dano lá, né? Referente aos que amplificavam o time elétrico, tá? Então galera, a gente já vê aqui que tem equívocos nas descrições aqui, né? Problema de nomenclatura também, né? Porque essa Style Skill aqui do nosso VLI, ela não é do tipo penetração ou diminuição de resistência, né? Que nem é a lei do Dante, do Nomadic Lightning, do Dante de Gelo e outros personagens também, tá? Então, se ela fosse esses 40% aqui, isso seria uma coisa extremamente insana, porque a gente vê que 10% já é uma coisa insana, e imagina 40% que tanto faria, tá? Então eles precisariam corrigir a isso daqui. E se a gente vê aqui no próprio Dante também tem problemas também na descrição, né? Fala que o estado de enfraquecimento
ele aumenta o dano em 10%. E quando a gente clica lá no o ícone do debuff dele, já diz que diminui a resistência do inimigo, né? Então a gente já vê problemas de nomenclatura desde o início aqui do jogo, né? E se a gente vê aqui o outro debuff dele, né? Tanto do QT, né? QT aqui, né? Vai ser a mesma descrição, né? De aumentar o dano físico ali, no caso, que o inimigo vai receber. Então eles precisavam ter separado isso claramente para que a gente pudesse ter entendido a diferença desses dois debuffs, tá? No nosso Dante de Gelo a gente vai ter essa diminuição de resistência aqui no rank SS, quer dizer, né, que é em 10%, é um debuff ativado através do QTE. Nosso Dante Blazing Tempest, ele vai ser aqui através do uso da Style Skill dele quando ele estiver ultado, e já é bem nobre, viu? É 20% de diminuição da resistência a fogo, por isso que esse boneco bate bastante também. E o nosso Pillars Legend, o nosso novo Dante, né, o mais recente, ele também vai ter isso aqui no seu Ultimate, tá? Porém, eu não sei dizer em qual rank é, visto que o personagem ali está no EX. Na ascensão das habilidades dele lá de rank, eu não vi qual que acrescenta isso daí, que até voltei lá no vídeo, tentei procurar e não encontrei. Então parece que isso aqui é uma coisa meio que oculta, em algum rank vai aparecer. Ele tem também aqui, ó, diminuição da resistência em 20%, né, que seria a nossa penetração ali, como a gente aprendeu lá no Dante, né? Isso aqui é muito nobre também, por isso que esse personagem aqui é bastante danoso também, tá? Bom, galera, para fazer esse vídeo aqui, eu fiz muitos testes, eu testei muitos buffs, muitos debuffs, fui tirando conclusões lógicas, né, a partir de uma, pegar isso vai implicar nisso, nisso e isso, e cheguei à conclusão que os debuffs são os mais importantes, né? E se eles tiverem essa penetração ou a diminuição de resistência, né, que tem esses problemas de nomenclatura aqui dentro do jogo, ele vai ser mais bem-vindo ainda porque ele vai amplificar o dano ainda mais, tá? Então, buff são os piores, tá? Se você tiver aqui um debuff de, digamos, de 60% e você tiver um buff aqui, sei lá, de 80%, você vai estar perdendo com buff para esses 60% aqui de debuff, tá? Não sei dizer exatamente as porcentagens, tá? Mas um Nomadic Lightning aqui, né, que ele vai ter 47 mais 10% de debuff, né, considerando ali o penetração, ele vai ser bem mais amplificador do que um Vialai aqui no S, ou do que uma Lady, tá? A Lady teria um buff aqui de 62% e quando ela ulta mais 18% ali de debuff, tá? Então, o Nomadic Lightning ele vai ganhar do que qualquer outro desses personagens, tá? E tinha youtuber falando mal do Nomadic Lightning, né? Dizendo que ele era o pior personagem do jogo, mas nunca compreendeu o poder desse personagem, né? E o papel dele, porque esse personagem sempre foi monstro e foi com ele que eu consegui ir muito longe, né? Detonando os bosses quando eu ainda estava ali no rank SS Plus, se não me engano, né? Então, esse personagem é de respeito, tá? E o Dante e Demon Hunter da mesma forma, tá? Então, os debuffs são os campeões aqui do jogo, tá? Bom, galera, então bora para um resumo rápido aqui para ajudar a absorver melhor, tá? Os buffs, eles ficam debaixo aqui da nossa barra de HP e os debuffs ficam debaixo da barra de HP dos inimigos, tá? Existem buffs que são coletivos e outros que são individuais, tá? Aqui no caso a gente está com um coletivo que vem aqui do Vialai. Vou trocar para o meu EJ, subir um buff que é individual a ele, vou até subir outro aqui. São individuais, eu troco aqui e eles somem porque são individuais a ele. Beleza? Os buffs coletivos, eles não podem ser aplicados lá no co-op, tá? Eles são apenas individuais, tá? Porém, lá no co-op a gente consegue colocar o debuff nos inimigos e isso vai passar a ser algo coletivo porque vai estar preso ao inimigo. Então, todo mundo vai se beneficiar a isso, tá? Dentre os debuffs, existe um debuff que é superior, né? Que fica sendo o debuff de penetração, né? O que diminui a resistência ao elemento, né? Porém, existe problema com nomenclatura aqui no jogo para atrapalhar a gente, né? Mas vamos embora ficar chamando ele mesmo de penetração, né? Que foi como ele foi primeiramente descrito aqui no jogo e depois bagunçaram tudo, tá? Então, com isso tudo, galera, a gente conclui que os suportes mais importantes aqui do jogo são os debuffs, tá? Os debuffs vão estar sendo os mais importantes e os debuffs que possuírem a penetração, né, a verdadeira, que é a diminuição de resistência ali nos inimigos, né, eles vão ser melhores ainda, né, porque eles vão estar amplificando ainda mais aos danos, tá?
Então é isso, galera. Agradeço vossa participação e espero poder ter contribuído nesse assunto, um assunto bastante complexo, tá? Não pude ter demonstrado todos os exemplos aqui, mas vocês podem estar fazendo os próprios testes de vocês, mas isso tudo aqui foi feito com bastante estudo, análise e testes, bastante testes com muito fatos para poder trazer isso para vocês, beleza? Se você não for aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo para agregar. E se possível ainda for, considere se tornar um membro, pois assim você dá um apoio maior aqui ao canal. Suporte de buffs rápidos e práticos para vocês, suporte de buffs rápidos e práticos para mim e Devil May Cry.